Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que explora uma questão fundamental. Qual é, afinal, o propósito da educação? A análise que vamos ver investiga como a sala de aula pode ser entendida não só como um lugar de aprendizado, mas como uma ferramenta poderosa para mudar uma sociedade inteira. E para começar, a análise já joga uma pergunta bem no centro da mesa. A educação existe para libertar a mente de cada um, individualmente, ou para formar um cidadão que sirva a um projeto coletivo? É justamente essa tensão que está no coração de toda a discussão que o material propõe. Ok, vamos lá. A fonte começa estabelecendo o que ela define como um padrão histórico. A ideia aqui é dar uma olhada em como certos regimes do século XX teriam usado o sistema de ensino para fortalecer seu poder e sua ideologia. A análise parte então de uma linha do tempo com momentos bem marcantes do século XX. A fonte escolhe a dedo esses regimes: União Soviética, Itália fascista, Alemanha nazista, China e Coreia do Norte, para usar como estudos de caso no argumento que ela vai construir. E aqui o material nos apresenta um conceito-chave, a educação coletiva, uma teoria do pedagogo soviético Anton Makarenko. A ideia central é bem direta: a criança pertence antes de tudo ao coletivo, ao Estado, e não à sua família. A família é vista como algo a ser superado. A partir daí, a fonte resume o que descreve como um tipo de manual de táticas que se repetem. A alegação é que coisas como controlar o que se ensina, criar grupos de jovens para doutrinação, cultuar a imagem de um líder e até reescrever a história eram comuns a esses regimes. Então, a conclusão que a fonte quer que se tire daqui é que existiria uma espécie de fórmula para usar a educação como ferramenta de controle do Estado. E agora que a análise dá uma virada. Na próxima parte, a gente vai ver como o material pega esse suposto manual e tenta aplicá-lo a um contexto completamente diferente: o Brasil. E aqui chegamos ao ponto central, talvez a afirmação mais forte do argumento da fonte. A alegação é de que um padrão parecido com aquele observado nos regimes totalitários estaria acontecendo na educação brasileira. Para sustentar essa ideia, a fonte aponta 3 momentos da nossa história. Primeiro, lá atrás, com o Marquês de Pombal, que tirou a educação das mãos dos jesuítas e a trouxe para o Estado. Depois, Anísio Teixeira e o movimento da Escola Nova. E, por fim, a figura que o texto considera a mais influente de todas, Paulo Freire. Tá, mas o que foi essa escola nova? Segundo o material, foi uma baita mudança de foco. Em vez de um currículo focado em conteúdo clássico, em decorar coisas, a prioridade virou a experiência do aluno e a formação para a vida em uma sociedade democrática. E essa conversa toda nos leva direto à figura que a fonte coloca como grande pilar dessa transformação no Brasil. A análise a partir daqui se concentra de forma bem intensa nas ideias e no método de Paulo Freire. Nesse ponto, a fonte traça um paralelo bem direto. Assim como Makarenko via a educação pela lente do coletivo contra a família, o texto argumenta que o Freire divide o ambiente escolar numa luta entre opressores, que seriam os professores e o sistema, e os oprimidos, que seriam os alunos. De acordo com a análise da fonte, a grande ferramenta para isso seria a pedagogia do oprimido. O objetivo aqui não seria a transmissão de conhecimento de forma neutra, mas sim a conscientização. Ou seja, fazer com que o aluno passe a enxergar a si mesmo e a sociedade por uma ótica de opressão e libertação. E como isso funcionaria no dia a dia? A fonte descreve um processo em 3 etapas. Primeiro, o professor deixa de ser neutro e vira um ativista político. Segundo, o foco do ensino sai do conteúdo acadêmico e vai para a crítica social. E terceiro, a própria linguagem vira um instrumento ideológico. O exemplo que dão é usar a palavra tijolo não só para ensinar a ler, mas para começar uma discussão sobre relações de trabalho. Bom, com toda essa base teórica apresentada, a análise avança para os dias de hoje. A última parte do material tenta avaliar quais seriam as consequências dessas filosofias no sistema educacional brasileiro atual. A fonte, então, lista o que ela alega serem as manifestações concretas dessas ideias nas escolas. Coisas como políticas de aprovação automática, a ideia de que a reprovação é um ato de opressão e a valorização de certas figuras políticas no material didático. E o argumento da fonte é que isso vai muito além de atitudes isoladas de professores. Seria um sistema. A análise aponta para uma rede de políticas e organizações, desde diretrizes como os PCNs e a ABNCC, até programas como o ProUni, que, na visão da fonte, acabam reforçando e espalhando esse modelo educacional. O ponto central da crítica da fonte é resumido de forma bem direta nesta citação do texto. A alegação é que, apesar de se investir muito dinheiro na educação,
os resultados acadêmicos seriam muito baixos, o que, para a fonte, sugere uma ineficiência profunda no sistema. A crítica não para por aí. Ela se estende também ao ensino superior. O material afirma que a pesquisa acadêmica em mestrados e doutorados passaria por um filtro ideológico. Ou seja, projetos só seriam aprovados se estivessem alinhados a certas correntes de pensamento, o que, segundo a fonte, levaria a uma baixa produção de conhecimento relevante. E para fechar essa análise, o material nos deixa com essa pergunta no ar. Se a gente partir do princípio de que educação é sim uma ferramenta para transformar a sociedade, a questão que fica é: quem define para onde essa transformação deve apontar? É uma reflexão que resume todo o dilema apresentado.